Enquanto as crianças estão subindo, gostaria de perguntar a você se o seu Natal foi sem graça. Se for um Natalzinho sem graça. Eu gostaria de falar sobre Natal sem graça. Natal sem graça para gente sem graça. Tá? É você com a presença do Senhor Jesus, com o aniversariante. Se você entende a graça, o seu Natal não é sem graça. Para quem não tem graça, em ambos aspectos, tanto para levar uma vida de bem com a vida, de bem com Deus, como também para compreender esse favor imerecido, o presentão que Deus Pai nos deu no dia do Natal, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo, mandar enviar o seu Filho a este mundo, com certeza, é o grande presente que Deus concedeu à humanidade. E louvado seja o nosso Senhor por isso. Muito obrigado, irmão. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós não podemos omitir o texto que relata o nascimento do Senhor Jesus e quais sentimentos. Foi um momento de muita emoção. Qual tipo de sentimento você teve na noite de ontem, no dia de hoje, quanto ao Natal de Jesus Cristo? A palavra Natal significa nascimento. Quais são as emoções em você? Ou foi algo indiferente? Tanto faz, tanto fez. Eu acho que Natal é sem graça. É um monte de gente se exibindo, colocando uma roupinha bonita, mostrando uma mesa farta. Vai dividir em 3 vezes, mas está lá publicando um monte de coisas no Instagram, no Face. Eu acho muito sem graça, um consumismo, todo mundo vai. Um Natal sem graça para gente sem graça. Agora depende, que tipo de pessoa é você e se você realmente entendeu a graça. E quais sentimentos abundaram no seu coração no dia de ontem. Dependendo da situação, vamos nos preparar para o próximo dia 24 de dezembro. Para o próximo Natal ou a próxima comemoração. Porque o problema é no coração, o problema não tem nada a ver com o que Cristo fez, com o que a Bíblia deixou escrito, ou mesmo quanto a essa igreja. Tem a ver com o seu coração. Natal sem graça para gente sem graça. Agora, se você realmente entende o que é a graça, e é uma pessoa graciosa, é um Natal bom, é um Natal gostoso, independentemente da fartura que estava sobre a sua mesa ou não. Coloquemos-nos em pé, faremos uma leitura que vai se estender do verso 8 ao 20. Prestem atenção em cada palavra, não se desconectem, não desliguem, porque cada ponto aqui, os nossos pontos, poucos pontos deste sermão, estão aqui, neste texto. Verso 8, Lucas 2, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, pastores de ovelhas. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande, me ajudem aí, temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria. Marca isso aí também, grande alegria. Já tem grande temor, já tem grande alegria, que vos será para todo o povo. Ótimo, incluiu a mim. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é quem? Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Para quem conhece manjedoura, é um coxo de colocar comida, ração para cavalo. E no mesmo instante apareceu um anjo, com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo. Agora imagina um monte de anjos. Imaginar um só já é difícil, mas imagina um montão, um exército de anjos. E estavam dizendo o quê? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, subiram. Vamos voltar para o céu agora. Disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém.
e vejamos isso, que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na tal da manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. O que divulgaram? E todos que ouviram se maravilharam. Marca essa palavra aí também. Do que os pastores lhes diziam. Mas Maria, a mãe de Jesus, guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E verso 20. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. O Natal é tempo de muita comemoração e de festa. É um tempo, uma data esperada, e principalmente pelas crianças, talvez o ano inteiro, depois do próprio aniversário. Contudo, nem todos gostam desta época porque se sentem desmotivados ou sem motivos para festejar, para glorificar. Aqui nós temos os anjos, que estavam super alegres, os pastores. Eu fico me colocando no lugar daqueles pastores, porque na época da primavera, eles saíam para poder dar pasto para o rebanho e pernoitavam, passavam a noite no campo. E eles podiam dormir, mas o sono tinha que ser leve, porque haviam predadores, lobos, até mesmo ladrões, e eles ficavam lá em equipe. E aconteceu que um anjo, ele aparece, e o anjo normalmente ele é iluminado, normalmente ele é gigante, ele é bem grande, às vezes é do mesmo tamanho, mas aqui foi um anjo, e esse anjo fez com que eles tivessem alguns sentimentos. E depois foi assim, uma noite inesquecível, uma noite sem precedentes, uma noite única na humanidade. Eu posso dizer até mesmo na eternidade, porque o Filho de Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ele não chegou grandão, porque ele poderia ter vindo grande, igual os anjos vêm, dão um recado, vem grande, já adulto. Não, Jesus ele veio, sabe, da virgem mesmo, ele cresceu, tinha 3 semanas, 1 mês, até crescer, até nascer, ele passou por todo o processo. Esse menino, bebezinho recém-nascido, e o anjo vem para falar com os pastores. Eu fico me perguntando, por que aqueles pastores? Por que Deus escolheu aqueles pastores? Os pastores, eles não eram nobres. E, olha, eu vejo o povo, os pastores simbolizando o povo. Eu vejo os magos, nós não falamos sobre eles, os sábios do Oriente, a nobreza, os reis magos, alguns dizem. Eu vejo aqui o povo, eu vejo a nobreza, eu vejo o mundo celestial louvando a Deus, todo mundo louvando a Deus, e aí tem gente que fala que Natal não deve ser celebrado. Se o povo está celebrando, se a nobreza, o alto clero está celebrando, se o exército dos céus está celebrando o nascimento de Jesus, talvez até os animaizinhos lá no estábulo, isso eu não sei, é especulação, mas que aquela noite foi diferente no estábulo, foi, com certeza, chorinho de bebê no estábulo, colocado na manjedoura. Opa, dá licença, aqui agora vocês não vão comer aqui não. Aqui vai ficar o bebezinho. Colocou ali os panos, envolto em panos, e ali vai ficar o bebê. Não tinha um quarto planejado. O enxoval ali não era o que você desejaria para o seu filho e para a sua filha. Mas foi a noite preciosa, a noite mais preciosa. Então vamos lá. Que tipo de sentimento você teve no Natal? Que tipo de sentimentos esses tiveram? Primeiro, foi temor. Ficaram com temor, com grande temor. Versículo 9. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Sabe o que significa isso? Um clarão, parece que ligaram um farol enorme. Porque a Bíblia diz que a glória de quem? Do Senhor. Acompanhe aí na sua Bíblia. E o cercou de resplendor. Não tinha energia elétrica ali. O pessoal não estava bem iluminado. E o que acontece? No meio do mato, ali naquele espaço aberto, vem o anjo e muita luz, muita luz. Eu acredito que tem até que fechar os olhos. E eles ficaram com
temor, com medo, com grande temor. E nós devemos sim, num dia como o de hoje, a véspera, no dia 24, ou seja, ontem, ter um grande respeito, um profundo temor por quem Deus é, por quem Cristo, nosso Senhor Jesus, é, o que Ele representa, o que Ele fez, ter muito respeito e querer ficar longe do pecado, querer ficar longe de tudo aquilo que desagrada esse Senhor, de tudo aquilo que fere a sua santidade. Por quê? Porque você respeita, porque você tem temor desse Deus Todo-Poderoso. E foi aquele sentimento que tomou conta de todos eles, naquele momento. E em segundo lugar, nós temos ali depois alegria, no verso 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Se Jesus Cristo não houvesse vindo, todos nós estaríamos perdidos, literalmente perdidos, condenados. E Jesus Cristo, Ele vem para resolver o seu problema, o meu problema. Toda aquela consciência pesada dos pecados outrora cometidos, desde a tenridade, desde a nossa infância até os dias de hoje, os pecados de amanhã, todos em Jesus Cristo já foram perdoados quando você o invoca, quando você pede perdão pelos seus pecados e diz: Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, agora o Senhor é o meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Suficiente significa que não há necessidade de um outro, significa que não há necessidade de eu fazer mais alguma coisa, porque Cristo já fez tudo. Por isso Ele disse: está consumado, a obra está completa, está terminada, não tem como. É como um quadro que já foi todo pintado, já foi assinado, está pronto. Qualquer coisa que eu fizer ali, eu vou estragar aquela pintura, porque está completo, está pronto. O Senhor Jesus, o que Ele fez por nós, está completo, completo. E aí, o que traz para o povo, grande alegria. A noite de ontem para você, e o dia de hoje foi um dia de alegria? Você conseguiu se alegrar? Ou foi um dia: ai, mas que noite ruim, reunir com a família, tédio, ou eu não tenho nem família, não, família não serve nem para essas horas. Vai mostrando, mostra aquilo que você tem no seu coração, vai. Não, eu não gosto disso, bobagem, é um dia como qualquer outro, tem que comemorar todos os dias. Aí você vai fazendo com que esse dia especial se torne um dia fútil, um dia banal, e começa a entristecer as crianças, as pessoas que estão ao seu redor. Ou você consegue entender que é um dia de grande alegria, que aquele dia, quando Jesus nasceu, foi um dia de grande, mas de grande alegria. Qual foi o dia mais alegre da sua vida? Pensa aí. No ano passado, teve bons dias. Agora, esse ano, que está quase terminando, um ano de muitas emoções cá entre nós. Muitas. E não terminou. Mas você consegue ter alegria em Jesus Cristo? O que te traz alegria? Você depende de quê? Piadinha, pegadinha na internet para você rir, te trazer alegria? É aquilo ali que te dá profundo prazer, alegria, contentamento? Ou você consegue ter alegria em Jesus? No que Ele fez por você, em quem Ele é, como Ele te ama, como Ele te conhece, como Ele quer conversar com você, que Ele quer que você converse com Ele através da oração, desabafe com Ele. Está tudo preparado lá no céu. João 14:2 foi: tô doidinho para te ver lá em cima, junto comigo. Eu deixei você fazer parte da minha família. Jesus Cristo, Ele é o único Filho de Deus, cá entre nós. Ele é o unigênito. Deus Pai só tem um Filho, e Ele se chama Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos, nós não éramos filhos, nós tornamos filhos por adoção. Eu fui adotado por Jesus, e recebi o Espírito dele, e agora eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro junto com Jesus. Olha que chique. Dá para ficar alegre com isso ou não? Pastor, o senhor não tem visto o que está acontecendo no nosso país, na nossa política, as oscilações da economia, a degradação moral e espiritual? Estou vendo isso todo dia.
Só que a Bíblia diz que os meus pensamentos e os meus olhos não devem estar aqui nessa terra. Aqui eu tenho dupla cidadania, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que viver aqui, tenho que ser um bom cidadão aqui, lutar pelos meus direitos sim, garantir um bom futuro para minha filha, para as próximas gerações sim, ou seja, não vou me omitir da minha responsabilidade como patriota, mas eu não posso me olvidar que a minha real nação, a minha grande cidade não é Formiga, é a Nova Jerusalém, a nossa pátria está lá, e aí posso me alegrar, porque eu sou filho do rei, e se você é salvo, você também é, e nós podemos comer à mesa junto com ele. E o próprio Senhor Jesus disse: eu não vou chamar vocês de servos, de empregados, chamar vocês de amigo, é João 15. Por que amigo? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, agora vocês sabem, eu conto tudo para vocês, vocês estão comigo, eu estou com vocês, eu amo vocês. Isso aqui é razão de ser alegre. E se isso não te produz alegria, quem Jesus é, o que ele fez por você, me desculpa, nada mais vai te dar contentamento, nada mais vai te trazer alegria, esqueça. Ah, mas se eu trocar de carro eu vou ser uma pessoa alegre, mentira, não vai. Talvez terá uma alegria temporária, vai durar uns 3 dias. Ah, mas se eu mudar de casa, se eu mudar de cidade, se eu fizer uma plástica completa, da cabeça aos pés, aí sim. Se eu nascesse de novo no corpo de fulano, aí seria... se eu... Nada disso vai te trazer alegria, meu amigo, nada disso. Se Jesus, põe na sua cabeça aí, no seu coração principalmente, se Jesus não resolver os seus problemas, se Jesus ele não for sua fonte primária de alegria, de contentamento, de paz, nada mais, não vai ser marido, não vai ser esposa. O dia que eu me casar, mentira. O dia que eu me divorciar, mentira. O dia que eu morrer, que ela morrer, mentira. Jesus Cristo e ninguém mais. É alegria, alegria nele, nele. Terceiro lugar, verso 14, vai comigo. Os anjos que disseram, aquele exército, eu fico imaginando um coral, mas gigante, de anjos. Eu imagino que eles têm uma eternidade aí que eles estão ensaiando. Estão super afinados. A voz não está como a minha garganta aqui, porque estou tossindo ainda, tratando essa faringite. Mas e eles começaram a proclamar: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eles proclamaram. Os pastores não podiam ir ao templo, em razão da sua profissão, de quem era, não podiam adentrar, não eram sacerdotes, mas ali parece que tinha um grande culto. E o anjo, ele estava ali dizendo o que aconteceu, e atrás ali aquele exército, ficou um clarão, parece que como se tivesse caído um cometa. Eles estavam cultuando, glorificando a Deus, os anjos glorificando a Deus. A palavra glória tem a ver com luz, uma glória. Quando eu glorifico a Deus? Quando a luz de Deus é refletida através da minha vida. E se a minha vida, imaginemos um espelho sujo, um espelho coberto com um pano, coberto com uma lona preta. Esse espelho, ele não reflete a luz do sol, ele não reflete luz nenhuma. Por quê? Porque ele está coberto. Ou imagine que esse espelho está todo coberto de barro, está sujo, está impregnado. Ele não reflete. Quando nós estamos descobertos, quando nós estamos de forma pública, aberta, mostrando quem Cristo é, o que Ele fez, agindo como Ele requer de nós, quando estamos puros, no sentido de que não estamos vivendo uma vida em pecado, que o pecado não é um estilo de vida para nós, a nossa vida, ela glorifica a Deus. O sol, a luz de Deus bate, e ela reflete. E é isso que Ele deseja, que sejamos esse reflexo da glória de Deus, porque nós em nós mesmos não temos glória nenhuma, não temos luz nenhuma.
É aquele caso, ou aquela história do sol e a lua, que a lua não tem luz própria, mas ela vai e reflete a luz do sol. Nós não temos luz própria. Nós precisamos do poder de Deus para glorificar e para sermos a luz do mundo aqui na terra. Ou como até mesmo uma lâmpada dessa. Bonitinha aqui, mas se puxar a tomada, se cortar o fio, já era. Não tem energia, não tem corrente elétrica. Nós, para fazermos alguma coisa para Deus, para brilharmos, brilhou uma estrelinha, você brilhou. A minha filha de vez em quando recebe algumas anotações assim da professora. Você brilhou. Para brilhar, você tem que estar conectado àquele que dá energia, àquele que dá força. E esse é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E ele fala isso também em João 15, quando fala sobre a videira. Vós sois as varas, os ramos, eu sou a videira. Se vocês estiverem ligados em mim, conectados em mim, vocês vão produzir frutos, vocês vão abençoar outras vidas. E é isso que precisamos, glorificando a Deus. E vai haver paz na terra. Quando Jesus Cristo ele decidiu vir, e ele veio de livre e espontânea vontade, ele, através da sua vida, ele trouxe paz à terra. Uma paz que não significa ausência de problemas, porque todos nós temos problemas aqui, todos. Ah, pastor, não tem problema. Tem problema sim. Ah, mas o fulano não tem problema. Tem problema sim. Alguns estão no meio da tempestade, outros estão ali já numa garoa. Para alguns a chuva passou, mas pode esperar que vem mais uma. É assim que funciona. Mas Jesus Cristo ele trabalha no âmbito espiritual que te dá paz no meio das aflições, paz no meio da dificuldade. O mundo está caindo, está tudo desabando, mas você consegue ter paz aqui dentro. E isso aí ninguém explica. É uma paz que excede todo entendimento. A sua paz ela está condicionada a quem? O dia que o vizinho coloca a música alta, acabou o dia para mim. Então, depende do vizinho para ser uma pessoa em paz. Não, para mim, o dia que o meu patrão, meu encarregado, me dá uma bronca, meu dia acaba. Então, isso depende da veia do seu encarregado. Se você tiver com um dia bom, você vai ter um dia bom. Pastor, meu caso lá é minha esposa. O dia que ela está brava, é difícil. Aí está dependendo do humor dela para controlar o seu. Eu sei que não é fácil. Os problemas que nos sobrevêm e tentar administrar as nossas emoções. Mas eu sei onde a gente pode buscar paz. Eu sei quem é a fonte da paz. E é através de Jesus. Se não for por Ele, não vai ser excesso de calmante, vai tentar se dopar, vai tentar usar algum tipo de droga para ver se desliga desse mundo. Eu quero dormir um ano inteiro. Vou dormir, para ver se eu me desconecto. Ou o sujeito que bebe, aí quando já está vindo a ressaca, bebe de novo. Por quê? Porque não aguenta ficar conectado com o mundo. Ele quer desligar o sistema. Você é esse tipo de pessoa? Você não está vivendo uma vida junto com Jesus. E talvez o seu Natal ontem foi cheio de presentes, todo mundo rindo, uma musiquinha natalina, mas o aniversariante não estava lá. Ou talvez ele estava no coração de alguns, mas não estava no seu coração, aí está o problema. Não estava no seu coração. E, por fim, para concluirmos, verso 18. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Ficaram admirados, uma profunda admiração. As comemorações de Natal são ricas em detalhes, e as coisas mais bonitas estão ali para chamar a atenção. Mas nada, nem ninguém pode ofuscar a luz de Jesus Cristo. A pessoa principal no seu dia de comemorar o Natal tem que ser Jesus Cristo. Talvez serão as crianças, talvez a árvore de Natal, talvez o pernil, né, dona Elda? Que pernil ontem fez história. Gente, que pernil gostoso. Quase que foi o protagonista da festa. Mas não pode.
O protagonista da festa tem que ser o Senhor Jesus, o aniversariante. E ficar admirado de poder imaginar Jesus. Já parou para imaginar o Senhor? Então, vou parar um pouquinho, vou imaginar que, se ele estivesse aqui na minha frente, como ele seria, como ele agiria, o que ele falaria para mim. Se Jesus estivesse aqui presencialmente, que recado ele te daria? Sabe o que eu já me perguntei? E até no Apocalipse, são 7 cartas dirigidas a igrejas locais. 7 cartas, e elas são reveladas pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo. E agora o ano está terminando, eu pergunto, que carta, o que Jesus ele escreveria para a Igreja Batista Independente? Porque ele escreveu para Tiatira, para Esmirna, para Filadélfia, para várias igrejas. E para a Igreja Batista Independente, o que ele escreveria? O que ele escreveria para você? Eu fico admirado que eu fico tentando pensar ou imaginar quem é Deus. Falei, gente, e a gente olha a questão de eternidade, eternidade passada, eternidade futura. Falei, mas o que Deus fez a uma eternidade passada? Porque a gente consegue calcular uns 6.000 anos para cá da humanidade. Mas já imaginou, irmão Devanir, o que Deus andava fazendo há 1 bilhão de anos atrás? Qual era o assunto da época, lá no céu? Gente, e esse Deus se importa comigo. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Um Deus que tem poder, ele não precisa de matéria-prima para construir nada. Ele fala, é ex nihilo, ele fala e acontece. E disse Deus, haja luz, houve luz. E disse Deus, haja expansão nos céus, e houve. E disse Deus, hajam, aí vem a vegetação, os animais, só no falar, isso é poder, poder e inteligência. E esse Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele poderia ter vindo em berço de ouro, mas ele escolheu vir de forma diferente. Ele não tinha nem sequer carteirinha do SUS, a mãe dele não tinha, nem parteira para ajudar. Eu fico imaginando José, o aperto que ele deve ter passado. Falei, e agora o que eu faço? Como é que funciona isso? E Maria, a Maria não era uma mulher velha. Maria, com certeza, pelo menos de acordo com a história, tinha menos de 20 anos. Algumas acreditam que tinha 14, 16, 18. Era nova. E era a sua primeira gravidez. Estava longe da mãe dela. Longe da família. Alguém que poderia ajudar. Ela e o noivo, já marido, mas não haviam se juntado. Onde? Num curral, num estábulo. Bem que ele procurou, mas não tem lugar, não tem vaga. Lotado. Fora, tem lugar ali na estalagem, onde o pessoal que está chegando está deixando os animais. O cheiro é terrível. Urina, esterco, os bois, os animais mugindo, os cavalos. É ali. Ele falou, não tem outro lugar, vai ali. E eles foram para lá. Foi agora, dores de parto. E eu não sei como é que estava a iluminação, a higienização, dona Yara. Tinha álcool lá para falar, passa álcool, vão desinfetar tudo. Não dava. E o menino nasceu. Eu fico imaginando, porque Belém estava lotada, cidade lotada em razão do censo. Por isso não tinha vaga. E esses pastores saem do campo, uma que eu não sei com quem que eles deixaram aquelas ovelhas, mas acho que eles não estavam nem aí com as ovelhas. Falaram, vamos saber quem que é esse menino. E eles conseguiram localizar. E eles procuraram nos estábulos, talvez
numa que chegou, olha, chegaram realmente, estava barrigão aqui, não tinha vaga, eu falei para ficar lá na estalagem. Eu não sei quantas horas eles gastaram para encontrar Jesus. Se encontrar Jesus foi naquela noite, foi de madrugada, foi de manhãzinha, mas foi uma noite incrível, noite de alegria. Sentimentos que envolvem o Natal. Esses sentimentos são lícitos, são legítimos e tem a ver com o nosso Salvador. Ele me salvou há anos atrás. Espero que Ele tenha salvado sua vida. E o Natal vai ser sem graça, só para pessoas sem graça. E a graça, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus é bom, Jesus continua salvando e Ele está vivo. Amém? Vamos orar.